Muito bem. Donald Trump se encontra com Xi Jinping na quinta-feira dessa semana, dia 30 de outubro. Mas antes disso, acaba de se encerrar o Congresso do Partido Comunista da China, no qual a participação foi menor do que o esperado, para dizer o mínimo. O que eu quero dizer com isso? 20% dos membros do partido que deveriam estar lá não estavam, por expurgos que ocorreram a pelo menos 9 altos oficiais antes da cúpula, ou até um deles que chegou a falecer. Um momento também onde o relatório, enquanto fala de militarismo e da possibilidade aparente, sugerindo de uma indústria se preparando para invadir Taiwan, também deixa algumas nuances, conforme a dança das cadeiras não parece favorecer aliados de Xi Jinping. É um contexto complicado e com nuance, e para discutir o assunto eu recebo agora então nossa editora de China e analista para assuntos de Eurásia e assuntos internacionais aqui no Epoch Times, Emanuele Coure. Manu, você acabou de trazer para a gente também a história a respeito então do que acontecia com Israel. Agora sim, estamos juntos para discutir o que já havia sido acordado à pauta do Partido Comunista Chinês. Existe muito para a gente desdobrar, mas eu quero começar com você falando a respeito da ata da reunião. Você comentava, e é o que dizem muitos outros analistas, que existe uma ênfase na indústria que parece sugerir uma preparação para conflito militar. Não é a primeira vez que isso acontece, mas dessa vez acontece em um momento muito interessante. Ajuda a gente a entender por que parece haver uma ênfase militar, então, no relatório que vem do Congresso do Partido. Perfeito, Marcos. Bom, muito obrigada por me receber novamente. Eu queria dar uma breve explicação para a nossa audiência aqui sobre a situação atual da economia chinesa. É muito breve, a gente não vai entrar muito nisso, mas é só porque a gente precisa compreender isso para compreender o porquê que esse comunicado oficial que veio depois deste evento poderia sugerir uma preparação para a guerra. A gente está num momento onde, principalmente desde o fim ali da Covid-19, onde a gente teve várias políticas muito restritivas de lockdown, a economia chinesa agora está enfrentando várias crises. Um dos fatores é a questão da crise realmente imobiliária, que acabou afetando toda a economia chinesa. Só para a gente ter uma ideia, lá atrás, quando essa indústria estava no auge, eles representavam cerca de 30% do PIB do país. E nos últimos tempos, o país vem enfrentando várias dessas crises, além dessa questão imobiliária. Eles vêm enfrentando, por exemplo, um desemprego alto entre os jovens. Além disso, eles têm a questão da superprodução, ou seja, nos últimos tempos tiveram vários estímulos do Partido Comunista Chinês para que eles focassem no desenvolvimento da manufatura do país. Só que nos últimos tempos, essa manufatura ela acabou sendo superproduzida. Então, eles, claro, dependem cada vez mais das exportações que o país faz. E nos últimos tempos, a gente tem visto vários países restringindo a entrada desses produtos chineses a preços muito baixos por conta desses subsídios, justamente para proteger o seu mercado interno. Só que acontece que, por outro lado, enquanto a China tem essa superprodução de vários produtos manufaturados e está enfrentando dificuldade de exportar muitos desses produtos por conta das restrições que os outros países têm feito, eles também estão enfrentando um baixo consumo doméstico, ou seja, as pessoas dentro do país têm consumido menos nos últimos tempos, o que tem levado a China a enfrentar um cenário de deflação, ou seja, os preços estão abaixando, justamente porque eles têm muitos produtos e têm pouca demanda. Bom, fazendo esse breve adendo aqui, que é importante para a gente compreender, o que chamou a atenção neste comunicado depois do evento foi justamente que eles não tiveram realmente um plano bem elaborado ou um foco em tentar resolver esses problemas da economia chinesa, em tentar, por exemplo, resolver a questão da demanda interna. Nos últimos tempos, até o partido soltou alguns pacotes de estímulo para tentar estimular as pessoas a comprarem mais dentro do país, mas isso teve alguns efeitos muito pequenos, então não resolveu realmente a situação. Só que, então, diante desse cenário, o que os analistas começaram a estranhar foi justamente isso. Por que o partido, então, não se centrou em resolver este problema que está afetando tanto a economia chinesa? Ao invés disso, eles focaram em outros dois pontos, que foi a questão justamente de desenvolver o setor de manufatura e outra questão seria aumentar a sua autossuficiência tecnológica. E, se você me permitir, Marcos, eu quero entrar brevemente nesses dois pontos só para a gente entender o porquê que isso poderia significar que o regime chinês estaria se preparando para a guerra. Essa questão da autossuficiência tecnológica, na verdade, já tem sido um enfoque do regime chinês nos últimos tempos. Até, por exemplo, aquele plano que eles elaboraram, que foi o Made in China 2025,
135, que eles começaram a elaborar em 2015, foi justamente para que um dos pontos era justamente que o regime chinês teria uma autossuficiência tecnológica, ou seja, eles não dependeriam da tecnologia de outros países. Então, por exemplo, em um cenário onde eles estivessem em guerra com os países europeus ou até mesmo com os Estados Unidos, se esses países resolvessem aplicar sanções contra o regime chinês ou restringir de alguma forma o envio dessas tecnologias para a China, tudo bem, porque eles não dependeriam dessas tecnologias que viriam de outros países. Algo que vale destacar, a gente já viu acontecendo nos últimos tempos, porque o governo americano estava sim bloqueando o envio de vários microchips, da tecnologia de microchips, que são tão importantes até mesmo para a indústria bélica, que eles fossem para a China. Agora, além dessa questão que foca na autossuficiência tecnológica, o que já foi encarado como uma forma do regime se preparar para um cenário onde eles ficassem isolados por conta de restrições e de sanções, o que chama atenção é essa questão do desenvolvimento do setor industrial. Porque, vamos analisar aqui, a gente já tem um cenário onde o regime chinês já tem uma superprodução. Eles estão com dificuldade de enviar esses produtos para outros países, e isso já se intensificou agora, quando os Estados Unidos, que são o principal mercado consumidor desses produtos chineses, começou a impor várias tarifas para a importação desses produtos da China. Além disso, o consumo interno está baixo. Então, por que eles focariam no desenvolvimento de mais desses produtos? E a questão justamente aqui é como eles poderiam utilizar toda essa estrutura de manufatura para desenvolver o seu setor militar. E eu quero brevemente dar dois exemplos aqui para a nossa audiência, para a gente compreender um pouco mais isso. Atualmente, cerca de 50% de todos os navios comerciais produzidos no mundo, eles são produzidos por empresas chinesas. Só que a questão aqui é que, como o regime chinês já teria toda essa infraestrutura para produzir esses navios comerciais, eles somente poderiam começar a utilizar toda essa infraestrutura para produzir, então, navios militares. E atualmente, na verdade, o regime chinês já possui mais navios do que a Marinha dos Estados Unidos. A Marinha americana ainda é mais forte que a Marinha chinesa, no entanto, em termos de navios, eles estão bem à frente. Agora, o segundo exemplo, só para a gente compreender um pouco mais essa questão e também encerrar essa pauta, é que nos últimos tempos, justamente por conta dessa superprodução, um dos setores que acabou precisando encontrar novas formas de fazer essa exportação foi justamente a de carros elétricos, porque eles precisavam enviar esses carros elétricos para outros países. Por isso, eles começaram a desenvolver e fabricar vários navios, que são alguns navios conhecidos como Ro-Ro. Esses navios, eles são fabricados justamente para conseguir comportar o transporte de produtos que tenham rodas. No caso, a maior parte deles eram carros. Só que um relatório recente do think tank CSIS mostrou que eles estavam adaptando esses navios Ro-Ro que seriam utilizados para a exportação de carros, para agora eles serem utilizados no setor militar. A ideia seria que esses navios agora seriam adaptados para transportar tanques. E só para concluir, isso seria muito importante se a gente fala, por exemplo, de um ataque do regime chinês à ilha de Taiwan, algo que a gente já tem falado bastante aqui no canal, porque justamente eles poderiam utilizar esses navios para levar tanques da China até Taiwan, então realizar um ataque anfíbio. Então a ideia mais ou menos é essa, e vários analistas trouxeram realmente essa perspectiva para o Epoch Times, que o foco desse novo relatório, desse novo recado que foi publicado pelo Partido Comunista Chinês depois do evento, teria um foco muito grande realmente em um desenvolvimento militar, muito mais do que um desenvolvimento do setor econômico. Manu, outra das questões que eu queria abordar com você aqui, a gente está com essa matéria do Epoch Times, foi publicada, e claro, o Epoch Times, por ser fundado por sobreviventes do regime, é um dos jornais que conta com informantes dentro da alta cúpula do Partido Comunista Chinês. Então isso da matriz americana, atrás de portas fechadas, um Xi Jinping enfraquecido. Analistas decifram a intriga política por trás da recente reunião, o recente congresso, então, do Partido Comunista Chinês. E aqui eu tenho essa imagem também apurada pelo Epoch Times, que mostra aí uma série de líderes que não só não estavam lá, como foram expurgados logo antes, entre eles o almirante Miao Hua, que era um sujeito que aí da alta cúpula das Forças Armadas Chinesas e ficava também estacionado em Fujian, que é a província que fica do outro lado do Estreito de Taiwan. Então ajuda a gente a entender o que os analistas dizem, o que as fontes dizem ao Epoch Times, no sentido de um Xi Jinping que pode não estar com tanta atração quanto teve em outros momentos, em um partido que, enquanto é uma ditadura de partido único, certamente não é um partido único, monolítico, com uma série de facções disputando poder ali dentro. Ajuda a gente a entender, Manu.
Perfeito, Marcos. Bom, só para a gente compreender brevemente, a gente, na verdade, já tem coberto este assunto bastante extensamente aqui no canal, e esses sinais de um enfraquecimento de poder de Xi Jinping, eles já vêm aparecendo há algum tempo. No entanto, agora eles saltaram ainda mais aos olhos, porque eles aconteceram justamente neste evento tão importante do partido, que foi a 4ª sessão plenária. Bom, eu vou trazer 3 pontos essenciais aqui que chamaram a atenção em volta dessa sessão para a gente compreender o porquê que esses analistas estão vendo o enfraquecimento do poder de Xi. Um deles foi justamente o que você comentou sobre o comparecimento das pessoas durante a sessão. Cerca de 1 em cada 6 membros do Partido Comunista Chinês não compareceram a este evento. Esse é um recorde histórico. A gente não teve um número tão alto de pessoas não comparecendo a esses eventos nos últimos 50 anos. Então, a ideia central aqui é que a autoridade de Xi Jinping estaria enfraquecendo, porque enquanto algumas pessoas não foram a este evento porque elas foram de alguma forma retiradas do partido, teve até o caso de um falecimento, as outras pessoas, eles não encontraram nenhum tipo de explicação de por que elas não compareceram, não teve nenhum, por exemplo, registro prévio de por que essas pessoas não poderiam comparecer ao evento. Agora, além dessa questão da abstenção, outro ponto que chamou bastante atenção foi justamente os expurgos que aconteceram antes deste evento. 9 militares de alto escalão do Partido Comunista Chinês foram retirados do setor militar e também não serão mais membros do Partido Comunista Chinês. Agora, isso pareceria algo normal se você já acompanha o governo de Xi Jinping, o mandato de Xi Jinping, porque desde o começo, desde 2012, quando o Xi subiu ao poder, ele tem retirado várias pessoas ali do setor militar para substituir pelos seus aliados. Mas por que agora, então, isso é tão importante? Porque justamente essas 9 pessoas que foram retiradas do poder eram todas pessoas próximas de Xi Jinping. Só para a gente ter uma ideia, todas essas pessoas entraram no governo com a aprovação direta de Xi Jinping, e alguns deles, inclusive, foram indicados diretamente por Xi, com atenção especial ali para Miao Hua, que ele era o chefe do departamento político das Forças Armadas, ou seja, ele era o responsável por garantir que todas as Forças Armadas estivessem ideologicamente alinhadas com Xi Jinping. Além disso, a gente teve a retirada de He Weidong. Ele era o vice-presidente da Comissão Militar Central, que é o órgão do Partido Comunista Chinês que supervisiona as Forças Armadas. E vale destacar, ele era uma das pessoas mais próximas no governo de Xi Jinping, tanto que muitas pessoas chegavam a se referir a ele como o favorito de Xi Jinping. Agora, inclusive, a gente já teve a nomeação para a pessoa que vai substituir ele como vice-presidente da Comissão Militar Central, que é o Jiang Zemin. O Jiang Zemin, ele não chega a ser uma pessoa que é rival de Xi Jinping, no entanto, ele não é próximo de Xi, e ele é um pouco mais próximo do Jiang Youxia, que é a outra pessoa que, a princípio, ali teria alguma rivalidade com Xi Jinping dentro do setor militar. Então, claro, tudo isso chamou atenção, e o último ponto que eu gostaria de trazer aqui, que foi uma das outras evidências trazidas, é que eles precisavam indicar 11 novas pessoas, que seriam 11 novos suplentes, para a comissão do partido. A ideia seria que eles teriam alguns espaços abertos justamente por conta dessas remodulações que aconteceram ali dentro do partido, onde algumas pessoas foram retiradas, algumas outras pessoas foram colocadas em novos cargos, só que tinham 7 pessoas que já estavam na fila para receberem essa promoção e se tornarem suplentes da comissão do partido. E boa parte dessas 7 pessoas eram pessoas próximas de Xi Jinping. No entanto, elas foram simplesmente ignoradas e outras pessoas, então, foram promovidas. Algo que chamou bastante atenção, justamente por isso que eu falei de várias dessas 7 pessoas serem próximas de Xi Jinping. E, claro, vale destacar que esses não são os únicos sinais, mas foram os que vieram à tona nos últimos dias, reforçando o fato de que Xi Jinping já estaria com seu poder muito enfraquecido, isso embora ele mantenha ali o poder ainda, como líder do Partido Comunista Chinês. Bom, muito para a gente observar então, conforme Xi, nesse cenário, deve encontrar Trump na quinta-feira, em uma reunião que deve pontuar, parte do que deve ser a relação entre os dois no mandato que segue adiante, que, para a gente que cobre, já aconteceu muita coisa, mas são o quê? 9 meses? 9 meses e uma semana desde que Trump tomou posse. Muito bem, Manu, muito obrigado por ajudar a gente a entender o contexto. A gente segue com você para qualquer notícia aí da Eurásia, do Internacional, você nos trazendo atualizações.